em rebelião, como nós vemos. Está chegando o momento do fim. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Então temos pouco tempo. E escrito está que Deus ele não gosta. Ele não gosta que os seus filhos sejam ignorantes. E no livro de Oséias está escrito: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E Jesus, quando ele estava na terra andando, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos. E quando ele estava partindo, ele disse: eu vou, mas eu vou rogar ao Pai, e o Pai vos mandará o Consolador. E este Consolador virá, e ele vos ensinará, e ele vos lembrará de tudo que eu vos tenho ensinado, e vos fará saber. E ele vos guiará em toda a justiça e verdade. Glória a Jesus. No fim da história humana, no fim da história de rebelião, nós vemos que o diferencial será a porção desse Espírito de Deus, a porção do Paracleto na nossa vida. Quem mais tiver dele é que vai subir. A diferença em Mateus 25, no momento de trevas, à meia-noite, o ápice das trevas, quando os últimos dias estiverem muito terríveis, serão dias trabalhosos. Em 2 Timóteo capítulo 3, se não me falha a memória, vemos isso. Quando chega nesse tempo, isso é Mateus 25, é a meia-noite, é a volta de Cristo, exatamente o momento quando estamos agora. Diz lá que as noivas que conseguem subir, elas pegaram o azeite reserva. O azeite reserva é a comunhão, é a intimidade, o relacionamento com Deus. E aí você vê que é um relacionamento incomum. Não é como anteriormente. Uma porção limitada, uma porção pequena, não vai ser suficiente. Não será suficiente. Então, por isso, Deus ele precisa cumprir uma profecia de Joel 2 que todos nós sabemos. E há de ser que antes do grande e terrível dia do Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Glória a Jesus. Os vossos filhos profetizarão, vossos velhos, vossos jovens sonharão sonhos, terão visões. Então Deus ele é fiel para cumprir esta profecia. Isto mostra que ele vai abrir os segredos do céu, ele vai abrir a sua palavra e vai iluminar o seu povo como nunca antes, porque ele precisa que o seu povo encha-se da sabedoria. E a sabedoria é o temor de Deus. O seu povo vai parar de titubear e vai acordar para a realidade, vai acordar para as verdades eternas. Eles vão se lembrar de onde eles vieram e para onde eles vão, e eles vão firmar novamente seus pés, e eles vão se encher da reverência, do respeito, do temor de Deus. E isso vai ser através de quê? Da verdade, da palavra. Glória a Jesus. Eu queria ler com os amados. O Senhor firmou forte no meu coração isto aqui. Eu queria falar sobre o fim da história humana e o fim de todo o rebelde.
para onde eles vão, como serão os seus dias eternamente, onde eles vão parar, o que acontece lá. E talvez nós vamos passar um pouco sobre o porquê eles vão para lá, mas nós vamos focar neste lugar. Que lugar é esse? O lago de fogo e enxofre, conhecido por muitos nós também como o inferno ou Geena. Então eu queria lembrar a nós aqui, nós trilharmos e andarmos na Bíblia, o que é este lugar e os que vão parar lá. Este é o fim da história de toda a criatura que se rebelou contra Deus e de todo o anjo, querubim, arcanjo, seja lá o que for, de filhos de Deus que não vão conseguir ser fiel até o fim. Todos aqueles que o amor vai esfriar, eles irão parar lá. Este é o tempo. Estamos vivendo o tempo quando a Bíblia ela já está no seu cumprimento, o final dela. E o fim dela é de rebelião total sobre a terra. Poucos vão escapar deste lugar. Então o Senhor, Ele permite nós falar um pouco do lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre é um lugar, e o inferno é outro. O inferno será pego e lançado dentro do lago de fogo. No fim, os dois estarão unidos. E eu quero ler aqui o fim disso, lá em Apocalipse capítulo 18, do versículo 21 em diante. Nós vamos ler isso aqui, vamos entrar em alguns textos rapidamente, os amados. Vejam o que é o motivo pelo qual Jesus morreu por cada ser humano, motivo pelo qual Deus teve que descer do seu trono e apanhar no rosto, na cara. Ele foi quebrado, ele deixou o seu lugar de glória, de pompa, de poderio, e ele se submeteu à pior humilhação que o ser humano pode passar. Ele deixou os homens cuspir nele, bater na cara dele. Ele foi quebrado, moído e sofreu como nenhum ser humano irá sofrer nessa terra. Ele alcançou o ápice do sofrimento. Ele fez tudo isso para nos livrar deste lugar aqui, porque ele sabia que o fim de todo homem era isto aqui, que nós vamos ver. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, da presença eterna de Deus. Então a única forma dele resgatar a nós era ele mesmo, fazendo aquilo que é impossível para a sua criação. Ele se entregou no meu e no seu lugar, para nos livrar disso. Apocalipse 18, 21 diante, ele disse, deixou escrito aqui: isso aqui é o fim. Ele chama todo o sistema corrupto da terra, todas as pessoas, anjos, querubins, tudo que é contra Deus, toda igreja que se transformou louca, todo ímpio, tudo que está contrário aos ensinamentos de Jeová, ele chama como Babilônia. E aí você vai ver o fim de Babilônia. Ele começa a dizer aqui, do 21 em diante: então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: assim, com ímpeto,
será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores, de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum, de qualquer arte que seja. E nunca mais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina. E nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra. Porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações, e nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Olha o que Deus disse aqui. Nós já estamos falando do Seol, do inferno. Ele está dizendo que lá não vai haver música, alegria, luz, gozo, paz, nunca mais. Deus tirará tudo de lá. Lá não existe isso. É a ausência total de qualquer sentimento de alívio, a ausência total de qualquer sentimento de prazer. Ele já começa aqui a mostrar o fim de todo esse sistema de Babilônia, quando ele destrói ele e joga dentro do lago de fogo. Todos nós lembramos aqui que ele disse, ele deixou escrito: Deus não se deixa escarnecer. De Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, isso ele colherá. E aí ele fala: se plantar no terreno da natureza humana, carnal, colherá a destruição, a morte. Mas se plantar no terreno do Espírito, colherá a vida eterna. Glória a Jesus. Então veja, aí agora nós vamos caminhar então para nós entender o que é isso. Esse lugar, eu quero ler aqui com os amados o que significa este lugar. Quando nós estamos falando de inferno, aí a tradução do que significa inferno no hebraico, ou Geena em hebraico, ele diz que significa isso aqui. Ele compara o inferno na Bíblia como um lugar lá em Jerusalém, onde eram lançados tudo aquilo que não prestava, todo lixo, toda imundícia, tudo que era insuportável, abominável, detestável. Nós vamos ver o que é o inferno e o lago de fogo. Porque Jesus morreu, todo ser humano já estava condenado a este lugar aqui. Todos. João 3 está escrito que aquele que crê, ele não será, aquele que crê, ele será salvo, mas o que não crê já está julgado. Julgado onde? Aqui. O salário do pecado é a morte, e a morte, ela habita neste lugar. É o lugar de morte, é o lugar de destruição, é o lugar onde a morte estará lá para sempre. Será o último inimigo
inimigo de Deus vencido é a morte, é um ser criado por Deus, extremamente poderoso. Todos que falharem em entrar no reino de Deus vão dar de cara com a morte, sem exceção. Todos têm que passar por ela. E em João capítulo 18 diz que aqueles que falham, Jó capítulo 18 diz que os que falham, eles são levados para este lugar aqui, o inferno, e são apresentados ao primogênito da morte, a este ser. E lá está escrito que a desgraça está lá também aguardando essa pessoa. E quando essa pessoa está descendo do mundo, deste mundo, quando ela morre, em Lucas 16 diz que quem faz a ceifa, quem vem pegar, são os anjos. Vocês lembram? Lucas 16, os anjos pegam. Então nós entendemos ali que a morte tem os seus servos. Os seus servos vêm e pegam aquela alma, e a Bíblia diz lá em Jó capítulo 18 que ele é arrastado até algo que Deus chama de desgraça. E esta pessoa, quando está sendo arrastada para lá, ela entra em desespero, em terror e em horror, a Bíblia diz. E ela tenta correr de um lado para o outro e não consegue escapar, porque é inescapável. E Provérbio capítulo 29, versículo 1 diz que aquela pessoa que é repreendido e advertido várias vezes acerca da sua rebelião, repentinamente, sem ela estar esperando, ela será pega e cairá em desgraça e não conseguirá escapar. E quando você abre Jó capítulo 18, a descrição do inferno, quando o homem está caindo lá, ele vai dar de cara com algo que Deus chama lá de desgraça. Lá é este local aqui. O que acontece lá? Veja, Deus compara na Bíblia o inferno com este vale aqui, ó. Fora das muralhas de Jerusalém, existia um vale chamado Hernon, era um lixo, onde era jogado tudo que era abominável e insuportável, tudo que não tem utilidade, tudo que não presta. Este vale ele era usado como depósito de lixo, onde se lançavam os cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas. Restos de animais e toda outra espécie de imundícia. Usava-se enxofre para manter o fogo aceso e queimar o lixo. Enxofre. Veja, tudo que era indigno era lançado lá. O inferno, o que significa o inferno? O inferno, ele significa Hades, que significa um reino. Reino. Ou seja, há pessoas e há um rei lá. Termo grego, Sheol, ou Sheol, termo hebraico que significa literalmente sepultura. Caiu lá, acabou. Não tem mais volta. Não tem mais chance. Uma vez caiu lá, nunca mais sai de lá. Você lembra de Lucas 16? Abraão, tira-me daqui. Abraão, tira-me daqui.
Não, ele não pedia para tirar, ele pediu para que Lázaro viesse e molhasse a língua dele com um pouco de água, para aliviar o sofrimento dele, porque ele diz, Lucas 16, porque estou em tormentos nesta chamas. Ele já sabia. Por que ele não pediu para sair? Porque uma vez caiu lá, é uma sepultura, não tem volta. Então ele, em desespero, atormentado, você vê que a palavra que é usada, ele diz que está sendo atormentado. O que significa aí? Tem alguma coisa lá que está o fazendo sofrer, que está causando dor nele. Existe algo lá que traz, que causa, que provoca angústia. E lá no livro de Jó, antes de ir para Jó, o que significa atormentar? O significado de atormentar: causar aflição, causar angústia, causar sofrimento, suplício. Ou seja, tem algo ou alguém lá que vai provocar tudo isso naqueles que caem lá. Agora, eu quero ler com os amados que algo é esse que está lá e que provoca este sofrimento. Livro de Jó, lembra que eu falei da desgraça? Versículo 12. Vamos ler do versículo 11 em diante. Quando Deus fala deste lugar, quando a pessoa acabou de morrer e desceu para o inferno, e lembrando, o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Lá dentro, o que tem no inferno? Nós estamos falando do inferno e do lago de fogo. Por que nós estamos falando isso? Porque esta é a geração da tribulação e grande tribulação. Quando o texto que nós começamos lendo aqui, ele vai se cumprir quase que na íntegra. E Deus disse que quase toda a geração que vai ver a volta de Jesus, ela cairá neste lugar aqui. Ela vai para este lugar. Número 1, Mateus 24. Por quê? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se... Zacarias capítulo 13 diz que Deus, neste tempo, ele apontando para Jerusalém, também para a igreja, que vai ser arrebatada pela volta de Jesus, ele diz que ele vai dividir o povo, 2/3 vai ser eliminado, e só 1/3 vai sobrar. 1/3 é a parábola das virgens. Então ele mostra que muito pouco, 1/3, é como se ele estivesse dizendo, não que seja isso, mas ele está dizendo que do mundo inteiro, dos filhos dele, quando Jesus estiver para chegar, 2/3 já estará condenado, já são apóstatas e não tem direito a perdão aos olhos de Deus. E 1/3 Deus ainda vai dar chance, avisá-los que eles devem se arrepender rápido, se esforçar e assumir um compromisso sério, porque eles devem entrar no reino de Deus já. Só que de 1/3 Deus ainda só tira 50%. E aí Jesus vem dizendo que quando ele estiver voltando, ele não vai encontrar fé na terra. Achará porventura o Filho do Homem fé na terra? Ele estava dizendo que ele não ia encontrar fé na terra. Aí ele disse em Mateus 24, será como nos dias de
Noé. De 3 a 4 bilhões de habitantes, quando ele chegou, só 8 conseguiram escapar do lago de fogo e enxofre do inferno. Aí ele diz para nós, que estamos hoje, para vocês, será a mesma coisa. Preste, é como se ele estivesse dizendo, prestem atenção. É como ele está dando um recado. A minha paciência, o meu amor, a minha misericórdia, a minha graça, o meu carinho está se esgotando. Eu preciso julgá-lo. Eu preciso levar meus filhos para o descanso. E tudo aquilo que é inútil para o meu reino, que não pode herdar o meu reino, em outras palavras, ele está dizendo, tudo aquilo que não presta. Aí eu vou perguntar aos irmãos, vou parafrasear o que ele disse, tudo aquilo que é lixo, repita comigo, lixo. Eu vou repetir novamente, tudo aquilo que é lixo deve ser jogado na lixeira. O lago de fogo é como a lixeira de Deus. Quando você abre 2 Timóteo capítulo 2, você vê que Deus mostra e ele diz que a árvore, que o vaso, Deus tem vasos para honra e para desonra. E ele diz que o vaso que ele vai usar para os seus mais altos e sublimes propósitos, ele diz que esse vaso ele se afasta da iniquidade do pecado. E o vaso que é usado para a desonra, ele vive na rebelião. Aí você vê, o homem quando ele pecou em Adão, ele ficou disfuncional. Ele não pode herdar o reino de Deus. Ele foi condenado a este lugar. Então Jesus veio para pegar o ser humano e com um amor indescritível, que João está dizendo, ele o amou de tal maneira que ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele estava dizendo que não vá para o lago de fogo, mas escape de lá e eu te coloque novamente no meu reino eterno. Glória a Jesus. Ele veio para nos livrar disso aqui, porque todos já estão condenados nessa direção. A única chance é se arrepender, crer nele, para ser fiel, para poder escapar. Só tem uma saída. E o amor dele é tão grande que ele desce, ele mesmo vem para nos livrar daqui. Então veja, o homem está disfuncional. Quando ele chega lá, é isso que ele encontra: terrores de todos os lados o assustam e o perseguem em todos os seus passos. Você imagina uma pessoa que morreu em mentira, morreu em prostituição, morreu com toda sorte de injustiça, morreu como um cristão falso, morreu como uma igreja morna. Quando ele está caindo, os anjos ceifeiros estão levando ele. Ele chega lá no inferno, lá nesse lugar de tormento que nós lemos aqui, onde é lançado no lixo tudo que é indigno e abominável. Quando ele chega lá, olha o que está acontecendo com ele. Os terrores de todos os lados o assustam e o perseguem. Ele está correndo. A alma, o ser humano que acabou de morrer, que não crê em Jesus, ele está correndo em desespero. Ele começa a correr. Aí no 12, aí diz assim: a calamidade tem fome para alcançá-la, e a desgraça está à espera da sua queda. A desgraça, olha, Deus deixou escrito. A desgraça, enquanto ele está desesperado, correndo para um lado e para o outro, a desgraça está ali pronta para pegá-lo. Você lembra que cairá em desgraça aquele que foi repreendido e continuou no erro? Ele vai cair em desgraça repentina, como está em Provérbios 29:1. Você lembra que Jesus disse em Mateus 21 também? Ele disse: olhai por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria dos cuidados desta vida, de festas e bebedeiras, e a
naquele dia venha sobre vocês como um laço e vos pegue despreparado, desprevenido, e vocês não poderão escapar. Ele está dizendo disso. O pecado deixa o homem dormindo, e quando ele morre, ele cai aqui, a calamidade. Há alguma coisa que é chamada de desgraça lá embaixo, e isso pega essa pessoa. Olha o que ele diz, ó. A desgraça está à espera da sua queda, ela consome parte da sua pele, o primogênito da morte devora os membros do seu corpo. Esta pessoa é pega, e ela é levada diante, na frente do primogênito da morte. Há algo lá, alguém, alguma coisa, que Deus deixou escrito que é o primogênito da morte. E esta alma, quando chega lá, este ser começa a se alimentar dela, comer o corpo dela. Comer, como a gente come carne aqui. Come sem misericórdia. Isso está acontecendo com todas as pessoas que acabaram de morrer agora e estão descendo para o inferno porque não creram em Jesus, não tiveram uma vida verdadeira. Não importa se é criança ou se é adulto, se é rico ou se é pobre, se sabe o que é certo e errado e comete o erro conscientemente, Deus diz que aquele que sabe fazer o que é certo e não faz, comete pecado. O salário do pecado é a morte. O mundo dos mortos. Não há misericórdia lá. Não há compaixão. É por isso que Jesus morreu, para nos livrar deste lugar. Observe o que acontece lá também. Ele diz lá: esta pessoa é arrancada da segurança de sua tenda e o levam à força ao rei dos terrores. Lá tem um rei. E Deus diz que o rei que está lá esperando por todo ímpio e pecador, todo o homem corrupto, este rei, ele é o rei dos terrores. Então há terror. Há algo lá que vai trazer terror. E Deus diz bem de claro: não tem como escapar. Ele vai pegar. Porque é assim que tem que ser. De Deus não se zomba. Porque o homem plantar isso, ele vai colher. Se plantar na natureza carnal, ele vai colher morte e destruição. E ele está colhendo aqui. Quem é que está aqui? Deus está dizendo: o primogênito da, ou seja, o primeiro que nasceu. O primeiro. Ou seja, aqui é o filho. Ele está mostrando que há um ser que ele já tem toda a crueldade. Ele é o alfa. Ele é forte. Deus está deixando bem claro. Ele é forte. Ele é poderoso. Eu criei, eu conheço. É como se ele tivesse falado: eu criei, eu conheço, eu sei o que ele é capaz de fazer e eu sei o que ele vai fazer com vocês. E eu morri para vocês não caírem nas mãos dele. E se vocês não forem verdadeiros, é para lá que vocês vão. E ele está deixando bem claro aqui: vocês vão dar de cara com ele. Os amados estão entendendo? Verdades. Aí ele fala: lá neste lugar, além de estar diante do primogênito da morte devorando, ele diz que essa pessoa, ele fala, ela é arrancada da segurança da sua tenda e o leva à força ao rei dos terrores. O fogo mora na tenda dele e espalha um enxofre ardente sobre a sua habitação. O enxofre cobre a pessoa. Fogo. Fogo. Como entender isso? O ser humano caiu lá. Ele tem um corpo que ele está sendo comido por outros seres. Comido. E ao mesmo tempo ele está recebendo enxofre, queimando e ardendo. E ele está em dor. Como entender isso?
porque Jesus morreu para nos livrar deste lugar. Isaías 66, 24. Que lugar é esse? Olha o que ele diz. O 24 ele fala. Agora ele já pega, ele vai falar agora do lago de fogo, né? O lago de fogo. Ali nós estávamos falando do inferno. Agora ele vai falar do lago de fogo. Esse lugar aqui chamado inferno, com estes seres que estão lá atormentando esta pessoa que caiu, vai ser lançado dentro deste outro lugar aqui. E olha o que acontece lá. Agora aqui é na eternidade. O diabo já está aqui dentro. Lúcio está aqui, os anjos caídos estão aqui e os seres humanos já estão aqui, totalmente julgados. Olha o que Deus fala dessas pessoas, dos que vão estar lá. Depois sairão da cidade e verão os corpos daqueles que foram mortos por terem se revoltado contra mim. Os vermes que os devoram nunca morrerão e o fogo que os queima nunca se apagará. Vermes terão no lago de fogo, comendo os corpos dessas pessoas. E o fogo nunca se apaga. E olha o que Deus diz deles, dos que cairão lá. Olha o sentimento de Deus e o sentimento de todos os homens e mulheres que herdaram o reino dos céus. Olha o que Abraão, Isaac, Jacó, Davi, o próprio Deus está sentindo das pessoas que caem lá. Olha a sensação eternamente. E aqui está escrito que o povo de Deus olha para lá e vai ver eles eternamente lá. A mãe que for para o céu e o filho que for para o inferno. A mãe vai olhar de lá e vai ver o filho vai ver a mãe. Olha o sentimento da mãe que vê o filho queimando eternamente lá. É esse aqui, ó. Deus disse, ó, todos terão nojo deles. Nojo. Em outra linguagem ele fala assim: e eles serão uma abominação eternamente. Isso se chama os que foram salvos, quando olhar para todas as pessoas que estão do lago de fogo e enxofre, queimando para sempre, sendo comido por bicho, junto com o diabo e seus anjos, eles vão olhar, seja um filho, seja uma mãe, eles vão sentir nostalgia. Abominação significa detestar, algo que você olha e detesta. É insuportável. Amados, entendem? Olha o sentimento, filho, você quer ter sua mãe para sempre, ser feliz com ela? Então vamos lutar para ir para o céu. Mãe quer ter seu filho para sempre? Vamos lutar para ir para o céu. Porque se um ficar e o outro for para o céu, o sentimento é este: não existe nenhum sentimento de compaixão, é nojo. Porque para Deus é detestável. Só existe duas famílias: a família de Deus, que são aqueles que fazem a vontade de Deus, e a família do diabo, que são aqueles que fazem a vontade do diabo. Aqui nós vivemos em família, como família, mas a Bíblia diz que o dia está chegando quando Deus vai separar os seres humanos. Estarão dois numa cama, um será tomado, o outro vai ficar. Estarão dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Vai acabar, e o fim é esse. Só dois sentimentos: os filhos das trevas serão elogiados pelos filhos da luz para sempre. E Jesus veio para fazer nós escaparmos deste lugar. Vamos continuar lendo, agora eu vou mais rápido para nós entender. Estamos falando um pouco sobre o inferno. Veja Isaías capítulo 14, o que ele diz.
Capítulo 14, versículo 15. Olha o que ele fala deste lugar. Agora ele está falando de Lúcifer, o diabo. O que vai acontecer com ele. E é o que vai acontecer com todos os seres humanos que falharam. Aí ele diz assim, Isaías 14, 15 diante, ele falou: mas você foi jogado no mundo dos mortos, ou seja, no Sheol, o inferno, no abismo mais profundo. Os mortos vão olhar espantados para você e vão perguntar: será este o homem que fazia os reinos tremerem? Que fazia o mundo inteiro tremer de medo? Olha o que os habitantes do inferno, quando Lúcifer estiver sendo humilhado por Deus e adentrando no inferno, quando Deus pegá-lo e acabar com ele, aqui Deus está deixando bem claro, Deus está chamando ele de homem. E Deus está dizendo aqui que neste tempo aqui, o poder dele vai ser tirado. E ele vai ficar fraco como um ser humano. Ele só tem esse poder até Jesus retornar e julgá-lo completamente. Por isso nós estamos falando do lago de fogo, que é o fim dele. O diabo não vai. Esse é o fim do diabo. E Jesus disse que todos que seguirem os passos dele vão para o mesmo destino dele. Então observe, ele aqui está sendo humilhado. O próprio Deus está zombando dele e está incitando os seus filhos que foram para o céu a zombar dele, como uma forma desprezável, perguntando: cadê teu poder? Cadê tua glória? Cadê teu orgulho? Cadê tua força? E os que estão vendo ele caindo, lembrando tudo que ele fez, ele era esse aí, era ele, aquele anjo poderoso que destruiu todos. Ele está descendo agora como se nada fosse. Olha o fim dele. Todos os reis do mundo foram sepultados com homenagem, cada um na sua própria sepultura, mas você não foi sepultado. Como se fosse um aborto nojento, seu corpo foi jogado fora e pisado. Está coberto de corpos de soldados mortos na batalha, daqueles que desceram até a cova cheia de pedras. Pisado, cheio de corpos mortos, sem força. Diz aqui, olha o que ele fala: por causa da maldade dos seus, ele fala assim: você não foi sepultado como os outros reis, pois arrasou o seu próprio país e matou o seu próprio povo. Quem foi que matou o seu próprio povo? Lúcifer não matou os anjos no céu? Lúcifer não matou os homens? Olha Deus falando dele: você assassinou eles, você os induziu a pecar contra mim, você fez isso. Deus está falando dele. Que morram todos os descendentes desse rei maldito. Olha o que Deus está dizendo: morram todos. Deus está dizendo: todos os que seguirem a desobediência. Deus diz que vocês morram. Deus chama Lúcifer de maldito, que significa condenado ao inferno. E o próprio Deus diz aqui que ele, olha o que Deus diz dele: onde está agora a música das suas harpas? Versículo 11 diante. Elas estão aqui no mundo dos mortos, onde você vai se deitar em cima de vermes e vai se cobrir de bichos. Vermes e bichos. E Deus diz: todos que seguirem o caminho dele, rejeitar Jesus, terão o mesmo fim dele. E nós estamos numa geração da rebelião, da apostasia, quando Jesus vai ter que executar o juízo e acabar com o reinado da Babilônia. E o fim desta geração já está em Apocalipse. É este lugar aqui.
É por isso que Jesus morreu, para nós sair disso aqui. Ele diz, eu vou acabar rápido. Mateus 13, daquele lugar, olha o que Jesus está vindo fazer. Mateus 13, versículo 41 e 43. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles juntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo. Fogo. Os anjos. O que Jesus está vindo para fazer? Quem que está fazendo isso aqui? Quem é o comandante dessa operação? Alguém aqui ouviu direito? Alguém aqui ouviu? Quem é o comandante dessa operação? É Jesus, sim ou não? Quem é o Filho do Homem? Ele está dizendo, eu estou vindo. Em outras palavras, ele está dizendo, eu estou vindo para mostrar para vocês que eu mando, que eu sou Deus e que eu sou fiel e que ninguém pode me vencer e que eu vou cumprir com a palavra. Quem permanecer fiel até o fim por mim, em outras palavras, como os anjos, vocês lembram dos anjos no céu? Até essa parte caiu, acreditou nesse infeliz chamado diabo, a serpente e Satanás. Eles acreditaram e chegou o dia que Deus puniu eles, julgando eles e lançando neste lugar o inferno. E Deus disse que ia fazer a mesma coisa com todos os seres humanos num dia. Ele iria fazer. Ele iria esperar, mas chegaria o dia que a porta da paciência e da misericórdia iria se acabar e ele iria destruir todo o orgulho daqueles que se rebelaram contra ele, que é o sistema de Babilônia. Tudo que é falso, tudo que é hipócrita, tudo que é mentiroso, tudo que é contra Deus. Agora veja, aqui tem crianças. Se vocês sabem o que é certo e errado, Deus disse que nesta geração, até mesmo os homens mais jovens, da geração de Sodoma e Gomorra, quando Deus enviou os anjos para executar esse juízo aqui lá, esses anjos, os homens que lá estavam, desde o menor até o maior, tentaram violentá-los. Sabe o que é isso? Eles partiram para a homossexualidade. Você olha para esta geração, está parecendo, você está vendo alguma semelhança nisso? Deus está mostrando o que Ele vai fazer. Ele está dizendo para nós, o lago de fogo e enxofre está aqui. Esse é o fim dos rebeldes. Em Mateus 25, 41, aqui nós acabamos. Ele diz, depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Glória a Deus por isso, Senhor. Isso significa que o mal não vai vencer. Significa que se eu e você amar Jesus, eu e você vai para o reino de Deus. A injustiça não vai vencer. Deus está mostrando o fim de tudo. Amém? Os amados entenderam um pouco sobre o lago de fogo e enxofre. E assim como nós estamos vivendo os últimos dias, este momento aqui está agora diante desta terra e desta geração, nós precisamos permanecer firmes entre aqueles que vão resistir a esse esfriamento do amor. A rebelião vai tomar os seres humanos, como nós já vimos. Mas o Senhor está mostrando claramente para nós que não tome eu e você. Porque o Senhor ele tem que parar com o sofrimento.
E o sofrimento do ser humano é só por causa do pecado. E Deus não nos criou para sofrer. Deus criou eu e você para ser feliz, para andar com Ele, para governar o reino dele, para refletir a verdade dele, a pureza dele, a justiça dele, a honestidade dele, a santidade dele. Lembra? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Em outras palavras, ele está dizendo que quando os querubins, os anjos, a criação olharem para o ser humano, que vejam a minha glória, o meu poder, a minha santidade, o meu amor, a minha pureza, a minha verdade, que vejam a mim, glória a Deus. E ele veio e está vindo para resgatar seus filhos e dar a todos que permanecerem fiéis o corpo dele novamente, o corpo de Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Para os que forem fiéis, o Senhor lembra você e lembra para mim. Para os que o amarem, Ele está lembrando para nós. Assim como estes aqui estarão no inferno, no lago de fogo e enxofre, com o corpo da morte, o corpo podre, o corpo em que Deus vai olhar para eles, vai ter nojo, vergonha deles. Eles serão uma abominação para Deus eternamente e para todos os homens e mulheres de Deus que estarão no céu. Porque para Deus, nós vimos aqui, eles são o quê? Como? Eles são o quê? Lixo, disfuncionais, não têm empregabilidade para o reino de Deus. Então eles não podem estar dentro do reino de Deus. Porque olha o que o pecado fez com a raça humana. Olha as crianças, nem cresceram e já estão querendo mandar nos pais. O ser humano, a criança, ela nem sabe o que é certo e errado, e ela já é desobediente e orgulhosa. Pode observar, mesmo criança. O que é isso? A maldição do pecado. Então Deus não criou o ser humano para isso. A divergência de opiniões, um não entende o outro e já quer matar, já quer abominar, quer detestar, excluir. Não tem paciência. Traições, abortos, assassinatos, guerras, orgulho, matanças. Olha a desgraça que a raça humana virou. Olha os cemitérios, quantos de nós perdemos nossos entes queridos. Olha as nossas doenças. Olha quanta lágrima nós choramos. Trabalhamos, muitos de nós, e vem o ladrão e nos rouba. Fazemos o bem e colhemos o mal. Muitos seres humanos sendo traídos, alguns não aguentam a traição, se matam ou matam os outros. Olha o que o ser humano se transformou. E quando Deus olha para isso, ele vê a imagem do diabo. Ele não vê a imagem dele. Então ele precisa resgatar o ser humano e colocar ele de novo na posição de funcional. O ser humano foi criado segundo o livro de Hebreus. Está lá escrito, ele vai ser governante do reino eterno de Deus. Ele herdou com Cristo Jesus. Repita comigo, ó. Querubins, anjos, arcanjos, serafins e toda a criação que Deus vai criar e colocar eternamente. Ele é o rei e o governador de tudo isso. E o trono de Jesus, Jesus disse, assim como eu venci, e o meu Pai me concedeu que eu me assentasse no seu trono, também concederei àquele que vencer. Ele vai governar comigo. Isso é a funcionalidade do ser humano. Você foi chamado para isso. Mas por outro lado, os que falharam estarão sendo comidos por bicho e queimados em tormentos para sempre e sempre e sempre, porque rejeitaram o sangue de Jesus, rejeitaram o arrependimento, rejeitaram o amor a Deus. Que o Senhor continue nos abençoando. Quantos aqui entenderam um pouco sobre o inferno, sobre o Senhor, o lago de fogo e enxofre? Alguém tem dúvida
do que é uma pessoa que vai parar do lado de fogo. Eu vou perguntar novamente, guarde isso no seu coração e no meu coração, e nas nossas orações implore para o Senhor, na sua oração, para que Ele não permita que eu e você seja aos olhos dele uma abominação eternamente, um lixo, um ser indigno, imerecedor, alguém que cuspiu no rosto de Jesus, alguém que debochou dele, alguém que fez pouco caso do amor do próprio Deus pela nossa vida. Porque é isso que os que vão cair lá fizeram aqui na terra para Deus, quando eles disseram que o amavam e que o conheciam, mas não obedeciam. Deus deixou escrito que os que dizem que o conhecem, que o amam, mas não obedecem, são mentirosos, não tem parte dele. E lá está escrito: todo mentiroso é filho do diabo. Então que o Senhor te abençoe, guarde você, guarde a palavra do Senhor, ame o Senhor, porque Ele é justo. Ele não vai jogar eu, não vai jogar você neste lugar. Se Ele vê em você sinceridade, verdade, Ele disse para Davi, mesmo quando Davi adulterou e matou, Davi foi sincero. Ele pediu, implorou misericórdia a Deus, e ele escreveu o Salmo 51, e ele diz que é um coração quebrantado, contrito, o espírito contrito, tu, ó Deus, não desprezarás. Isto são sacrifícios para Deus. Eu queria chamar todos vocês agora a fazer uma oração como Davi fez, para que o Senhor lembre de mim e da sua vida. Olha comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesta noite, eu ouvi a Tua palavra. Senhor, eu ouvi sobre o fim de todo ímpio, de todo homem e de toda criatura que se rebelou contra Ti e que rejeitou o Teu amor. Senhor Jesus, nesta noite, eu confesso a minha corrupção, e se eu andei como os filhos de Satanás, se eu te desonrei, e se eu fui uma semente da serpente, um descendente do príncipe da Babilônia, do rei da Babilônia, que é o diabo, Senhor, eu me arrependo agora, em nome de Jesus. Eu te recebo como meu único Senhor e o meu único Salvador. Por favor, lembra-te de mim, como tu te lembraste de Davi, quando ele estava sentenciado à morte. Tu viste sinceridade e o perdoaste. Lembra-te de mim, quando tu te lembraste do ladrão da cruz, quando ele estava descendo para o abismo. Tu disseste: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Senhor, lembra-te de mim. Em nome de Jesus, nesta noite, eu nasci de novo. Amém. Glória, glória a Jesus. Glória a Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu oro por todos os teus filhos agora. Pai, dá força a eles. Dá força às suas almas, às seus espíritos. Senhor, guarda suas famílias e todos aqueles que ainda podem ser abençoados. Protege sua saúde espiritual, sua saúde material, Senhor. Livra eles de todo mal. Guarda, Senhor, de toda malignidade, de toda artimanha de Satanás. E em nome de Jesus, Pai, todos sem exceção, que podem ser protegidos entre as suas parentelas, todos aqueles que estão nos ouvindo pelas redes sociais, que em nome de Jesus, o sangue poderoso de Cristo Jesus, a graça e a misericórdia os alcance e os guarde de todo mal para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado a todos. Algum aviso, amado pastor? Posso encerrar? Glória a Jesus. Muito obrigado a todos que vieram.
Guardemos a palavra de Deus. Que a graça, a misericórdia, as consolações do doce Espírito Santo de Deus, o temor de Deus, a sabedoria de Deus, o sangue de Jesus, permaneça hoje e para todo sempre, juntamente com a esperança da vida eterna, em nossos corações. E todos digam amém, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém e amém. Muito obrigado. Jesus ama vocês. Jesus ama vocês. Esse é um pouquinho do inferno. É por esse motivo que Jesus morreu por cada um de nós. Isto é um lugar real. Isto é um lugar como nós estamos aqui agora. Neste momento, muitos dos que nós demos bom dia e conhecemos estão exatamente agora sendo comidos por bicho e queimando e querendo estar aqui no meu e no seu lugar para escapar de lá, mas não tem mais chance. Mas nós temos. Glória a Jesus. Amém.